Bem-vindos, patriotas, ao Direita Nova York, o podcast que faz o coração brasileiro bater mais forte, com orgulho e verdade. Hoje vamos mergulhar no tema que está dando o que falar: a nova camisa vermelha da seleção brasileira. É polêmica e paixão. É Brasil, porém, o que ela realmente representa? Será um símbolo de renovação ou uma afronta à nossa tradição? Estamos aqui com Adriano. Adriano, será que é isso mesmo? É uma afronta à nossa tradição? É um tema delicado, né? Porque o Brasil está meio polarizado, né? Com esse negócio de direita, esquerda, de vermelho, verde, amarelo. Inclusive nas últimas eleições aí, a maioria das pessoas usavam verde e amarelo. E esse verde e amarelo significava o patriotismo, significava aquele saudosismo, né, com relação às cores do Brasil. E é claro que a seleção brasileira não é um time de futebol. Sim. E as cores da camisa representam o que está na bandeira do Brasil. Exatamente, como está no estatuto, né? Exatamente. No próprio estatuto da CBF, né? Está dizendo lá que a camisa da seleção brasileira tem que corresponder ao que o nosso convidado patriota aqui, Adriano, verde, está amarelo, azul e branco, né? E interessante que a camisa azul, ela tem um simbolismo muito pertinente para o Brasil, porque na Copa de 58, contra a Suécia, né? Contra a Suécia, que vestia a camisa amarela, sim, o Brasil teve que vestir a camisa azul. E até alguns jogadores ficaram assim meio na dúvida e tal. E na época o Paulo Carvalho de Machado, que era o dirigente da seleção da época, frisou bem essa parte, que a camisa azul simbolizaria o manto azul de Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do Brasil, né? Padroeira do Brasil e símbolo do nacional, né? Então, quer dizer, os brasileiros abraçaram essa camisa com muita devoção. E o Brasil foi campeão naquele ano. Sim, 58. Uma seleção magnífica, né? Sim. Quem gosta de futebol sabe. Exatamente isso. E também temos o Xandinho aqui, nós esquecemos de falar do Xandinho. Né, Xandinho? É isso aí, cara, estamos aqui diretamente de Nova York Podcast com o nosso convidado que sabe tudo, cara, Adriano. Cara, o cara é muito bueno, cara! É isso mesmo. É isso aí, então preparem-se, porque vai ter emoção, informação e, claro, aquele toque de patriotismo, né? Com o Direita Nova York entrega. Vamos lá. A polêmica, né, Adriano? Vamos começar com o pé direito. A CBF lançou a camisa vermelha, certo? Já falamos sobre isso. Sim. Né? Como... por que será que ela lançou? Né? Justamente agora, né? Porque exatamente. É uma ideia, a gente não sabe se depois isso aí quando tiver um jogo do Brasil, vamos imaginar aqui, né? Um jogo do Brasil, alguns com a camisa verde e amarelo, eu acredito que vão ser a maioria, né? E do outro lá um punhado de gente com a camisa vermelha. E a gente não sabe se é uma manifestação, um acampamento sem terra, uma invasão do MST, ou do sem teto. Quer dizer, tá muito ideológico isso, né? Parece. Adriano, é isso mesmo. A esquerda vê nela um símbolo de resistência, quase um aceno à ideologia progressista. Já a direita, especialmente a conservadora, né, enxerga uma tentativa de apagar a tradição da amarelinha, que é o ícone nacional, né, Adriano? O que a gente percebe aí é uma sanha contínua, né? Eles não dão sossego, é 24 horas aprontando alguma, né? E a gente vê também que esse atual governo, eles têm aquela ideologia do comunismo da década de 1980, de transformar o Brasil em Cuba. Então eles já vêm tentando isso aí há anos, já são, sei lá, 40 anos. E eles não conseguiram até hoje, vão implantando aqui, vão fazendo uma lei ali, vão criando um costume ali, vão doutrinando as pessoas na televisão, nas novelas, nas escolas. Os professores famosos que a gente conhece, que têm uma ideologia bem marcada, né?
que vão na escola não para ensinar a história, para ensinar as matérias, né, da educação, mas eles vão, as matérias da pedagogia, eles vão lá para poder doutriná-los. Então a gente vê que é uma doutrinação contínua e a camisa também parece que é outra história, né, que vem de encontro com uma necessidade vazia, né, que o brasileiro está precisando mudar a camisa. Não. O Brasil precisa de tanta coisa, né? A Exatamente. saúde, como é que está, a educação, como é que estamos, a segurança, né? A gente vê aí assaltos para roubar como é que é? Para comprar um celular? Tomar uma cervejinha. Uma cervejinha? Não, ele rouba o celular para tomar uma cervejinha. Isso. Quer dizer, e o crime organizado, toda essa história, e eles preocupados com a cor da camisa em ser vermelha. Por que não adotaram, sei lá, verde? Ou, sei lá, uma camisa... branca, né? É. Tantas cores. Tantas cores. Azul, verde, azul amarelo, azul e branco. Tem mas muitas tem cores. que ser vermelho. Por quê? Porque essa ideologia é tão marcante, assim, tão necessária. Exatamente, Adriano. Mas aprofundando, você acha que a CBF tem uma intenção política clara ou se é uma jogada de marketing que deu errado? É um tiro no pé, né? Nessa atual circunstância em que o Brasil está... Não é nem no pé, né? Eu já acho que é um tiro no peito, né? Você imagina o que o pessoal dizia na última campanha, né? A nossa bandeira... Jamais será vermelha. E está sendo. Será que isso é uma provocação? Talvez. Será que isso é uma afirmação? Não sabemos. São todas essas incógnitas, né? Exatamente. Mas é isso, né? Enfim, lançar essa camisa, eles jogam pra plateia dos dois lados. Lucram com a polêmica e deixa o torcedor no meio do fogo cruzado. E tem um detalhe também, tem pessoas dizendo assim, esse negócio da camisa é para desviar do rombo do INSS. 6 milhões, né? 6,3 bilhões. Bilhões? Olha, eu tô aqui milhões. Né? Exatamente, perfeito, Adriano. Agora vamos botar lenha na fogueira. Aqui no Direita Nova York, a gente não foge do debate. Quais são as pautas da direita e da esquerda em relação a essa camisa? Começa pela esquerda. Vai, Adriano. Quais são as pautas deles? Sim. A pauta deles é implantar o comunismo, acabar com a família, acabar com o direito de propriedade, enfim. Símbolo de reaproximação cultural. Criar o caos, entendeu? E reaproximação cultural com um Estado falido, que o regime comunista não deu certo em lugar nenhum do mundo. Eles argumentam que o vermelho representa a luta do povo, a diversidade, e até tenta associar a ideia de um Brasil mais inclusivo. Inclusivo de quê? Exato. Alguns chegam a dizer que a amarelinha foi sequestrada por movimentos conservadores nos últimos anos e então o vermelho seria uma resposta. Exatamente isso que você estava dizendo, né, Adriano? Ou seja, isso é meio doentio, né? Quer dizer, como é que a camisa verde e amarela foi sequestrada? Quer dizer, e de onde saiu? Porque a camisa verde e amarela, o símbolo do Brasil... era para ser o símbolo de todos os brasileiros. Sim, de patriotas, né? Como todos nós. Tanto de direita quanto de esquerda. Sim. Eu sou brasileiro, eu quero a esquerda para o Brasil. A cor do Brasil é verde e amarela. Eu vou recorrer a uma camisa de um outro país, sei lá, um país chinês, por exemplo, da China. Eu vou recorrer a uma cor... Quer dizer, então isso é um problema ideológico que é meio fanatismo, né? Isso soa como uma gente fanática, uma espécie de seita, que buscam incansavelmente impor uma ideologia que não é a vontade da maioria. Exatamente, Adriano. Já a direita, especialmente a conservadora, né, vê a camisa como uma afronta. A amarelinha é um símbolo de unidade, de glórias, como o de 58, que o senhor exaltou, né? 62 e 70 também, né? Sim. O vermelho, para muitos, é uma tentativa de politizar o futebol. Já que... E depois outro futebol que não anda bem das pernas, né? Exato. Quem assistiu os últimos jogos da seleção brasileira aí sabe bem do que eu estou falando. Exatamente, né? E está querendo enfraquecer a identidade nacional. Tem até quem ache que é uma jogada de desviar o foco de problemas maiores como a gestão da CBF, né? Porque a gestão da CBF aumentaram o salário deles em 3 vezes a mais, né? Mas não vamos tocar nesse ponto. Vamos tocar naquele ponto que você deu uma
cutucada, né? Que seria para desfiar o foco, né? Do INSS. Do Mas INSS. O brasileiro já está... Que é o novo... tivemos o Petrolão, o Mensalão e agora é o Aposentadão. Então você vê, quanto é que eles... Se você for enumerar isso tudo, o Mensalão, quantos milhões foram desviados? Ixi. O Petrolão. Bilhões. Agora essa do INSS, que inclusive eles filiavam as pessoas a entidades deles, né? E a pessoa nem sabia disso. Isso de norte a sul do Brasil, quer dizer, a pessoa ia ver lá, ela estava pagando uma contribuição. De R$90, acho, coisas assim. Então 40, você imagina, 50. de 90 em 90, quanto é que dá tudo isso? E agora eles não sabem como é que vão devolver isso. E, inclusive já foi destituído o responsável por isso tudo. O Lupe, né? Já foi demitido. Sim. E foi contratado outro. Ou seja, eles demitem, sacrificam um e contratam outro que é do mesmo jeito. Exatamente. Quer dizer, Na verdade, o contratado foi o número 2 do Lupe. Então o Lupe continua com os tentáculos dele dentro do INSS. Exatamente. Então a moral da história é o seguinte, eles não querem resolver problema nenhum. Isso tudo é sistemático e tem um objetivo. E infelizmente quem está padecendo com tudo isso é o povo brasileiro. E aí eles aparecem cada dia com uma história. Eles têm a mídia na mão, eles têm recursos, eles têm dinheiro. E o próprio Lula, né, que veio em rede nacional, né, no 1º de maio, porque teve que ir em rede nacional. Ele não fez igual a entrega das casas lá, né? Sim, em estúdio, exatamente. Foi no estúdio também? Foi no estúdio Você também. viu essa notícia? Ele entregando as casas populares. Do Minha Casa Minha Vida? Sim, dentro de estúdios. Que tem muita gente que diz que é o Minha Casa Minha Dívida, né? Exato. Porque o fulano compra uma casa e vai pagar 5 no final. Sim. Exato. E quando ele chegou no 1º de maio, né, ele comentou sobre o INSS, né, falando que começou em 2019, ou seja, o Bolsonaro começou em 2019. E ele assinou uma MP, a 873, né, que visibilizava essas falcatruas que existem no INSS. Então a culpa é do Bolsonaro. Não, é aí que é onde que eu quero chegar. Ele fez essa MP, né? E a esquerda foi lá e derrubou essa MP. Né? Deixou ela caducar, né? E a roubalheira, ele conseguiu dar uma ajeitada, né? Porque de 2023, quando o Lula assumiu, até agora, o rombo, né, de 6,3 bilhões está em 4,4 bilhões, que é o rombo desde 2023 até agora atualmente, né? Os números, isso até agora foi maio, né? Março, desculpa. Agora em março. Enfim, foram 70% do roubo foi no governo dele. E o interessante é o seguinte, que a esquerda ela prega o Estado absoluto, né? É o Estado que vai tomar conta de você, o Estado vai cuidar de você, e as pessoas acreditam nisso. E você vê o aposentado, aquela pessoa que contribuiu, que foi descontado na fonte, que fez um plano de vida, né? Segundo essa aposentadoria que ele receberia, do que ele pensa, né, que é do governo, mas é o dinheiro dele mesmo voltando. Mas você vê que eles vão desviando isso no meio do caminho, e fora as pessoas que morreram, muitos que contribuíram, deixaram de contribuir, muitos que não conseguiram qualificar para poder receber. Quer dizer, e esse dinheiro está aí à disposição deles. Então Exato. A gente vê que o Estado, infelizmente, não é o pai que eles pregam, né? O pai dos pobres está bem longe do Estado, né? Ou seja, é uma mentira que vai sendo repetida e vai sendo levada adiante. E vemos que, infelizmente, quem padece disso tudo é a população mais carente, é o mais pobre. Você vê, por exemplo, a questão o Estado, o papai Estado vai cuidar da saúde, né? Ou seja, a pessoa tem que ter um plano de saúde privado, porque se ele cair na mão do SUS, ele vai ficar numa fila lá que, de duas uma, ou ele sarou, quando chegar a vez dele, ou ele morreu. É bem isso mesmo. Quer dizer, uma tristeza, né? Uma coisa lamentável. E tem gente que defende, não, porque o SUS é o melhor plano que tem. É igual a tal da educação, a educação e a saúde em Cuba, que é a melhor do mundo. É. O pessoal tem comida racionada, eles não têm nem o que comer. Vão ter saúde de qualidade. E eles repetem isso aí e vão vir com estatísticas e coisas que a gente... É tudo muito duvidoso, né? E a realidade do Brasil é só você ir num posto de saúde, vá
num posto de saúde desse qualquer, e aí você vai ver. Eu tive essa experiência agora no começo do ano. A minha esposa estava com... A gente até não sabe o que era, porque a gente teve que esperar para chegar aqui nos Estados Unidos para ela ser atendida, porque ela estava do lado de uma pessoa lá que estava pior que ela. Meu Deus. Enfim, ela falou, me tira daqui. Pegamos o carro e viemos embora. A gente já estava para voltar, tipo, em 2 dias, mas ela estava passando muito mal. E aí você vê, o Estado Não sabia se era dengue, o que era. A gente até hoje não sabe o que foi. E a dengue mata. Exatamente. Eu conheço pessoas que morreram de dengue. Não, e ela tava com uma pulseirinha, porque eles dão uma pulseira verde, vermelha, amarela, né? Então ela tava do lado de uma pessoa que tava com a vermelha, que tava nas últimas, que tava desde de manhã. Isso já era tipo 9, 11 horas da noite quase, que a gente chegamos lá na policlínica. E aí você vê a pessoa que não tem o recurso. E ela tava com a bandeirinha verde. Que não era muito... Intermediário. Não, era leve, tipo, sintomas leves. Ela tava do lado do vermelho ali, que tava tossindo, morrendo, do lado dela, que ela falou, não, me tira daqui, que senão eu vou ficar pior. Não, e a gente vê no Brasil tem médicos que são verdadeiros sacerdotes, né? Eles encaram aquilo como um sacerdócio e atendem, mas há outros bandidos também que recebem o dinheiro do Estado e nem lá eles vão. Eles só batem um cartão, tem um escalado que bate o cartão para todos eles e não há médicos. E eles recebem na mesma. Então, ou seja, é o dinheiro do contribuinte. E aí o Estado, que é o papai Estado, né? A saúde... Na realidade é o dinheiro que chega para eles, né, também. A saúde, educação. Como é que está a educação no Brasil? É uma das penúltimas, né? As penúltimas. Ganhamos apenas da Venezuela, de um país da África. Bangladesh, está nesse nível aí. E a segurança, né? Que falar da segurança, você anda no Brasil, você vê aquelas casas com grades, são verdadeiros presídios, né? Que a pessoa vive dentro de um presídio. O pessoal tá preso dentro As pessoas optando sua própria casa por morar em condomínio fechado. Não estou dizendo grandes condomínios, não, de gente de dinheiro, não. Condomínios assim que eu falo, prédios pequenos. Prédios também, né? Que a pessoa mora ali, ela tem alguma segurança de viver ali, porque não dá. E mesmo assim não tem aquela segurança. Não tem. Ou seja, todo lugar é inseguro, o Estado, tudo que ele se propõe não é cumprido, e o que a gente vê é esses gastos, né? Essa farra, né? Fora que o governo é desarmamentista, né? Desarmamentista. Exatamente, quer desarmar o cidadão de bem, mas não pega a arma do bandido. Né? Porque existe a bandidolatria, né? Que é um outro assunto que a gente... Outra pauta que já conversamos num podcast anterior, mas é um tema muito atual e muito evidente, né? Sim, até entrou um deputado, fez uma petição para que os seguranças do Lula não utilizassem armas de fogo. É verdade. Seria coerente, né? Já que eles são contrários a... Não, apareceu aquela não, qual o nome dela? Glaze Hoffman? Não, é a Glaze Hoffman, acho que é ela mesmo. Ela falou, isso é um absurdo tirarem a arma do... É um absurdo, né? Mas o cidadão pode, né? Mas o cidadão não. Inclusive você vê, tem pessoas que trabalham na área de segurança, os vigilantes. O fulano trabalha como segurança, ele anda armado o dia inteiro. Só que quando ele vai para casa, ele tem que ir desarmado. Exato. Se ele não tem um porte de arma, que hoje está muito difícil tirar lá, ele vai desarmado para casa. Então ele é pago para fazer a segurança de alguém, mas ele não consegue fazer a própria segurança. Então, ou seja, são contradições, coisas. Mas alguém vai dizer, porque a arma na mão das pessoas é perigoso, que vão se matar. Você lembra antigamente, quando não existia, não existia a questão da lei do desarmamento? Eu acho que foi isso na década de 90 que começou isso. Era contravenção penal quem fosse pego armado. Não existia, ninguém saía matando ninguém assim. Eu me lembro, meu pai andava armado, meu tio andava armado, e todo mundo tinha aquela arma para proteção da família. Sim. E nunca deram um tiro em ninguém. Quer dizer, isso é uma falácia. E hoje em dia, com a lei do desarmamento, há muito mais crimes do que naquela época. Que foi revogada, né? Em 2003, mas eles nem andaram com isso. E foi feito um plebiscito. Eu lembro desse plebiscito. Que eles anteciparam, fizeram lá toda uma farândula lá que passou. Mas a maioria da população brasileira queria ter o direito de se defender. Isso foi em 2003, né? Tanto é que o próprio Bolsonaro colocou
uma faixa, né? Não entregue sua arma, coisas assim, né? Exatamente. Você vê que o negócio da arma está muito ligado à liberdade, né? Inclusive aqui nos Estados Unidos, até hoje, o Partido Democrata tenta, mas não consegue, porque eles têm a mesma linha do PT, né? Para quem não sabe, lá no Brasil, o Partido Democrata aqui é o PT, é a mesma ideologia, e alguns são até hoje o PSOL, né? Que eu diria que o PT é a cocaína, né? E o PSOL é o crack. Eu já diria lixo diferente. da cocaína. Eu já diria diferente. Eu diria que o PT é o crack e o PSOL é aquela nova lá, fentanil. Como é que é o nome, Xandinho? Alguma coisa assim. Yeah. Então, que tristeza, né? Na mão de quem que o Brasil está, né? Então, infelizmente, tudo que tem acontecido é o reflexo disso, né? Você quer dizer o futuro de um povo, é dizer o que está acontecendo, né? Que o povo é responsável pelas suas escolhas, né? E, infelizmente, pelo que dizem, o Brasil, a maioria não escolheu isso que está lá. Mas durante anos, isso tudo foi sendo cozinhado e agora é um pouco tarde, né? Quer dizer, nunca é tarde para reagir, mas estamos aí numa verdadeira encruzilhada, né? Que nem a camisa do Brasil está sendo perdoada. Vamos voltar para a camisa do Brasil, Adriano. Mas, para mim, a amarelinha é intocável, né? Adriano, agora vamos colocá-lo na berlinda. Vou mandar uma série de perguntas rápidas e quero respostas diretas. Xandinho, cara? Xandinho, prepara os comentários primeira. A camisa vermelha deveria ser usada em jogos oficiais? Jamais. A polêmica da camisa é uma distração para problemas maiores no futebol brasileiro, né, Adriano? Com certeza, mas tá difícil distrair, né? Porque o próprio brasileiro já está vendo o que é a seleção hoje em dia, o futebol que eles jogam e o patriotismo que eles têm, né? Dá a impressão que é um bando de mercenários que estão lá só para auferir as benesses dos salários e o prestígio, né, que a seleção brasileira ainda tem, mas eles estão querendo destruir isso. Logo... Mas a seleção não anda tão muito bem assim, não. Mas a camisa vermelha pode ser vista como uma tentativa de apagar o legado da seleção canarinho? Porque já não vem muito bem, né? Os únicos que podem apagar isso são eles, né? Jogando daquele jeito, eles vão fazer com que as novas gerações não tenham aquele mesmo gosto que a gente teve em torcer e acompanhar os jogos da seleção brasileira. O que você acha da reação dos torcedores nas redes sociais que estão divididos entre apoiar e criticar a camisa, Adriano? Eu não vi divisão, pelo contrário, a grande, esmagadora maioria está contrária a essa nova investida aí dos vermelhos, né? E eles estão, pelo contrário, indignados. E isso acabou sendo uma reação que talvez os vermelhos não esperassem. Tem até pessoas ligadas de esquerda, né? Tipo o Galvão Bueno, essas pessoas que são mais polarizadas um pouco para a esquerda, que estão indignados com isso também. Mas vamos para a quinta pergunta. A CBF deveria consultar os torcedores antes de decisões como essa? Não, a CBF tem que seguir o estatuto. Protocolo, né? Simples, está lá escrito. E a última, se a seleção usasse a camisa vermelha numa final de Copa do Mundo, você torceria do mesmo jeito? Não, eu sinceramente nem assistiria esse jogo. É bem isso mesmo, né? Chegamos ao fim de mais um Direita Nova York. E que episódio, hein? A camisa vermelha pode até tentar roubar a cena, mas a verdadeira paixão do brasileiro é a amarelinha, né, Xandinho? O símbolo da nossa guerra, da nossa história, né, Adriano? Obrigado por trazer luz a essa polêmica com tanta clareza. Xandinho, como sempre, você é o coração desse podcast, Xandinho. Então, cara, eu me criei muito emocionado a hora, cara. Eu queria agradecer a Adriana. A Adriana é nossa mente ativa aqui no podcast. Eu que agradeço. Eu que agradeço sempre. É exatamente isso. Porém, a luta continua, patriotas. Não deixem de seguir, compartilhar e mandar suas opiniões. O Direita Nova York é de vocês
e pelo Brasil. E- Até a próxima com mais verdade. Alguma conotação final, Pra Adriano? frente, Brasil, salve a seleção. Mas é isso aí. cara. Mais amor pela nossa pátria. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima.